Sim, chegamos ao 7 do 7, na verdade chegamos à faixa bônus e você vai refletir comigo sobre o perdão. Essa reflexão já tem há algum tempo, mas só agora eu me senti à vontade para estar falando com você sobre isso. Então, vem comigo refletir sobre o que Jesus nos manda, né? E sobre o que ele cura na gente. Vem comigo? Então, abre sua Bíblia aí no Marcos 11, verso 22 a 26. Vamos ler? E ele vai falar assim, olha, 22. E Jesus respondendo lhes disse, tende fé em Deus. Tende fé em Deus. 23. Porque em verdade vos digo que qualquer que disser a este monte, erga-te e lança-te no mar, e não duvidar em seu coração, mas crê que se fará aquilo que diz, tudo o que disser lhe será feito. 24. Por isso vos digo que tudo que pedires orando, crede que o recebereis e tê-lo-eis. 25. E quando estiveres orando, perdoai, se tendes alguma coisa contra alguém, para que o vosso Pai que está no céu vos perdoe as vossas ofensas. 26. Mas se vós não perdoardes, também o vosso Pai que está no céu vos não perdoará as vossas ofensas. Pesado, né? Difícil, né? E até motivo de cura, né? Libertação muitas vezes na nossa vida. Mas é isso, e eu trouxe para refletir com você. Nós estamos refletindo essa palavra aqui, perdão, com essa base de Marcos 11, do 25 ao 26, 22 ao 26. E vamos falar sobre, que a nossa reflexão está aqui para fazer com você. E eu vou começar perguntando o que é fé. Segundo Hebreus 11, 22, ou segundo Hebreus 11, 1, vai estar lá. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos é a fé. E por fé nós podemos fazer muitas coisas. A fé, ela é, para você ter uma ideia, o primeiro passo para a gente perdoar. É ter fé. Sem ela a gente não consegue também não. É fé. Muita fé, é sério. E o que é orar, gente? O que é orar? Orar é falar com Jesus, né? Verso 24. Por isso, tudo que pedires orando, crendo recebereis e vai ter e tal, né? Se você não pedir para o seu próprio deleito, se for vontade do Senhor, enfim. Então, a fé é orar. Orar é falar com o Senhor, orar é trazer a presença de Deus para perto de você, orar é falar bem assim, Senhor, eu quero conversar com o Senhor. Orar é ter uma intimidade, é buscar uma intimidade com Deus, é falar, é ouvir, é esperar, é confessar, é pedir perdão, é pedir pelo outro, é pedir por você, é agradecer. Orar é um relacionamento de intimidade. É um momento, é seu momento com o Senhor, é orar. É ali que você se derrama, é ali que você se fica nu diante do Senhor, é ali que você pede ao Senhor para curar as feridas, é ali. E perdão tem muito a ver com cura de feridas, não é verdade? Perdão tem muito a ver com um coração limpo, com um coração perdoador, com um coração que consegue falar sobre. Perdão tem muito a ver com orar e com fé. Porque muitas vezes é só pela fé, não é verdade? Então, assim, Jesus nos ensina a orar, no verso 25, lá em Mateus 11, que é a oração do Pai Nosso, né? Pai Nosso, que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Eita! E a gente tem perdoado quem tem ofendido a gente? A gente tá falando Pai Nosso assim? Será possível que a gente tenha perdoado mesmo quem tem ofendido a gente? Para poder orar o Pai Nosso falando assim, perdoa como eu perdoo, Senhor. Ou isso aí está soando como um tapa de luva em você? Porque algumas vezes soa como um tapa de luva em mim. E aí, em Mateus ele nos ensina, e em Marcos ele reforça o que precisa ter. Então, não pode faltar na nossa oração o perdão. O perdão aos outros e o perdão a nós mesmos. Sim, Aline, perdão a nós mesmos, como assim? Perdão a nós mesmos, porque muitas vezes a gente se culpa de algumas coisas, ninguém tá culpando a gente, e a gente se cobra, a gente se culpa e fica carregando aquilo. E não é assim. Perdoe você por algumas coisas que o Senhor já te perdoou.
Pare de se culpar, pare de tentar se culpar por coisas que o Senhor já botou no esquecimento. Então, libera perdão para você mesmo, para o seu coração. Libera perdão para você, tá bom? E para os outros. Ah, mas eu ainda não consigo perdoar. Tá bom, peça a Deus um momento. Mas não deixe de pedir, de colocar o perdão diante da sua oração. Não deixe. Não deixe. O ato de perdoar nos aproxima do Senhor. E se eu não perdoo, Deus não me perdoa. Então, não faça isso de repente pelo outro, porque o outro vai achar. Faça isso por você. Faça isso pelo seu relacionamento. Faça isso por Deus. Ah, Aline, mas é certo, é errado. De início, faça isso por algo maior do que a sua dor, que é o seu relacionamento com o Senhor. Entendeu? E para isso, eu trago para a gente fazer umas reflexões, 3 pontos, gente, 3 pontos do perdão, ou 3 fases, eu chamo de 3 fases, mas você pode chamar do que você quiser. Eu chamo do pré-perdão, a fase 1. O pré-perdão é quando eu assumo, quando eu entendo que preciso perdoar ou ser perdoado. Já é o primeiro passo, para a gente conseguir liberar o perdão. É quando eu assumo que eu errei para alguém, peço perdão, né? Quando eu assumo, quando eu reconheço que eu preciso pedir perdão, ou quando eu reconheço que eu estou machucada com aquela pessoa porque ela me magoou de tal forma e eu preciso perdoar ela, ou eu preciso do perdão de alguém. Quando eu assumo, né, que eu não sou perfeita, que eu sou falho, porque existe o perdão e existe o pecado, existe o cair, mas a palavra do Senhor nos ensina a cair no arrependimento daquilo, a pedir perdão, né? E então essa é a primeira fase, eu assumir que eu sou pecadora, que eu sou humana, que eu posso errar, mas existe o perdão que foi dado com sangue por Jesus na cruz, e eu posso liberar isso, e eu posso ser perdoada, eu posso perdoar. Então é o primeiro passo para mim, eu pensando, né, aqui. E o segundo passo que eu chamo do perdão é o durante. Quando eu tomo a atitude de pedir perdão ou liberar o perdão. Olha só, eu já assumi que eu preciso liberar ou que eu preciso perdoar. Agora eu preciso ir até a pessoa ou eu preciso liberar, porque às vezes eu não tenho como ir, às vezes não tenho como estar, mas quando eu tomo essa atitude de liberar, seja na minha casa, seja na minha oração, seja na frente da pessoa, seja, enfim, no lugar que Deus preparou para você e seu coração pedir perdão, ser curado naquele momento. Quando você começa, eu lembro que eu já tive uma pessoa muito difícil de perdoar na minha vida. E eu sempre falei que se eu perdoasse aquela pessoa, eu seria capaz de perdoar qualquer coisa. E eu consegui perdoar, mas eu não conseguia nem falar o nome daquela pessoa, pra você ter uma ideia, eu engasgava aqui. E eu consegui perdoar no meu quarto. E aquilo foi como um morto tirado das minhas costas. E eu tenho paz. Isso eu consegui perdoar. Essa situação que aconteceu comigo, você ou eu consigo perdoar outras coisas, menores ou até iguais. Que vai doer mais, vai demorar mais tempo, mas vou perdoar. Até porque eu preciso continuar com o meu relacionamento íntimo com o Senhor. Você precisa continuar próxima do Senhor, continuar relacionando-se com o Senhor. E sem liberar perdão, isso não existe. Isso não flui, não vai. Então a gente precisa trabalhar o perdão. Então eu preciso assumir que eu sou pecadora, que eu erro e que os outros erram comigo. Eu preciso liberar. 2, eu preciso agora tomar uma atitude de liberar esse perdão ou de me perdoar, mas eu preciso fazer essa oração. Seja para a pessoa, seja no meu quarto, seja para o Senhor, mas eu preciso tomar essa atitude de perdoar. Por mim, talvez não consiga, pela pessoa, talvez não consiga, mas pelo meu relacionamento com o Senhor. E 3, o pós-perdão. Gente, o pós-perdão é tão importante quanto a primeira e a segunda. Pós-perdão são uma atitude de perdão que eu tenho. Depois que eu perdoo, é que eu sou perdoada. As atitudes demonstram se houve ou não perdão. Marcos 11, ele fala sobre a figueira lá, né? A figueira que não deu fruto. Ele vai falar sobre a entrada triunfal do Senhor. Mas a gente está focando no ato de perdoar para ser perdoado, não é isso? E eu preciso perdoar para manter a minha aliança com o Senhor saudável.
E quando eu perdoo, quando eu libero o perdão para alguém, quando eu perdoo, né? Eu preciso liberar esse perdão. E a forma como eu trato essa pessoa depois vai dizer muito se eu perdoei ou não. Jesus, ele perdoou os meus pecados, os seus pecados na cruz. E hoje a gente tem por ele um amor que constrange, porque de fato ele deu um perdão. De fato ele não fica assim, olha, você fez. De fato ele não vira a cara para você, ele não deixa de falar com você, porque ele te perdoou. Ele falou que ele te perdoou, ele sinalizou que ele te perdoou. E a atitude de perdão depois foi linda. Foi simplesmente o amor que ele esbanja para mim e por você. Quando a gente peca, quando a gente levanta, quando a gente se arrepende. Ele nos olha, ele nos constrange em amor. Então, a gente, quando libera o perdão, a gente precisa constranger o outro em amor. Constranger o outro em graça. E quando a gente é perdoado, a gente precisa sentir o constrangimento do perdão no amor. Se a gente sentir o constrangimento da culpa diante da pessoa, a gente não devia ter liberado o perdão. Eu não devo liberar o perdão se eu não estou pronta para perdoar. Porque as minhas atitudes depois vão me revelar. Vão revelar se houve ou não perdão para os outros e para Deus, que conhece o nosso coração. Então, gente, trago para a gente assim, o perdão, ele precisa ser feito. Se você precisa do seu tempo para liberar ele, então converse com o Senhor, tenha o seu tempo para liberar o perdão, mas não deixe que isso crie raiz de amargura no seu coração, porque isso te afasta de Deus. Veja bem, se eu não perdoo, o Senhor não me perdoa. E a falta de perdão constrange, mas em culpa. Em culpa. Não queira carregar defunto sobre você. Não queira deixar que o outro carregue fundo por causa de algo que você fez ou que você podia ter perdoado. Perdoe e libere perdão. Amém? Jesus, ele nos perdoa e não nos julga, né? Nos constrange em amor. Oremos para que a gente tenha corações livres de amarras, né, um coração perdoador, porque se não for pelo outro, não for por mim, que seja pelo menos pela sua intimidade com o Senhor. E quando pensar que não, algo acontece, porque o Senhor é um Deus de milagres, o Senhor é um Deus que renova todas as coisas, o Senhor é um Deus que depois do perdão pode fazer tudo ficar lindo, maravilhoso, ou pode deixar se afastar, ou simplesmente tirar de você um sentimento ruim que outrora você carregava, ou fazia alguém carregar. Então, perdoe, não precisa ficar junto, não precisa se amar, estar sentado na mesma mesa, mas libere o perdão para você e para os outros também, tá bom? Vamos caminhar para o céu junto? Vamos caminhar para o céu junto. Não vamos perder o céu por causa disso. Vamos não. Não vale a pena perder o céu por causa da falta de perdão que está aqui dentro. Vale não. Tá bom? Então, essa faixa bônus para vocês, eu gostaria de terminar essa temporada agradecendo vocês que estiveram aqui. Estou já pensando em outras temporadas por aí, mas por hora, esse é o último episódio da nossa temporada de reflexões aqui comigo. Então, oremos? Obrigada, viu, por tudo e por estar comigo até agora. Senhor Jesus, Pai de amor, muito obrigada, Deus, por mais esse dia. Obrigada por cada episódio, por cada relato, por cada testemunho. Obrigada por cada pessoa que assistiu. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas. Nos perdoa, Senhor. Perdoa os nossos pecados. Perdoa as vezes que a gente precisou perdoar e não perdoamos. A nós, aos outros, Senhor, nos perdoa e nos ajuda, Senhor. Ter um coração livre de amarra, nos ajuda, Deus, a ter um coração perdoador, nos ajuda, Senhor, a te amar mais do que a nós mesmos, a te desejar mais do que o desejo que o nosso próprio coração tem. Senhor, tem misericórdia das nossas vidas e nos ajuda, Senhor, nos ajuda na nossa caminhada para o céu. Pega na nossa mão, Senhor, não nos deixa cair. Se a gente cair porque somos carne, Senhor, continue nos ajudando, meu Deus, continue nos pegando pela mão e obrigada por não ser aquele que julga, obrigada por não ser aquele que atira a pedra, mas por ser aquele que fala assim, vai e não peques mais, não faça o outro sofrer mais, não diga coisas que o outro não precisa ouvir. Deus, obrigada por constranger a gente em amor, muito obrigada, em nome de Jesus, obrigada pelo seu sacrifício na cruz, obrigada por ser quem és, obrigada por ser tão grande e por morar aqui, dentro de nós, em nome de Jesus, muito obrigada, amém.
Amém? Então é isso, gente. Muito obrigada a você também que esteve aqui comigo até o 8/7. Beijo no coração de vocês e até a próxima. Minha vida entrego a ti, os meus sonhos entrego a ti. Faz de mim vaso novo, com coração novo, um vaso de barro em tuas mãos. Reconheço que posso errar, mas eu sei que existe o perdão, e é por causa do sangue que foi derramado, por causa do teu grande amor. Tu és Senhor do universo, és o Filho de Deus, tu és o Cordeiro Santo que morreu na cruz.